Olá pessoal, bem-vindo ao Ping Podcast. Hoje nós estamos com um papo diferenciado com um convidado super especial, que é o André Luiz Fernandes. Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus, tudo joinha. Mas diferente por quê? Fala pro pessoal o que você faz, André. Na verdade, ele tá falando que é diferente porque a gente faz controle de pragas, né? Eu sou um biólogo, formado já há mais de 30 anos e trabalho com controle de pragas aí há 36 anos já. Nossa, 36 anos matando bichinho. Matando bichinho, verdade. Mas você é biólogo de formação, então assim, eu queria primeiro saber um pouco da profissão de biólogo, porque a gente tá... muitos que nos assistem, como o programa tem esse foco de empreendedor, de empreendedorismo, de carreira, né? Me explica um pouco como que é a profissão do biólogo, quais são os desafios e o mercado da profissão do biólogo. Na verdade, o biólogo, ele tem o profissional, ele tem uma gama muito grande de área para trabalhar, né? Então pode trabalhar na área da medicina, na área da biotecnologia, na área do meio ambiente, na área do controle de pragas, enfim, é uma gama. Existem biólogos hoje em vários lugares trabalhando, desenvolvendo os trabalhos. Eu acredito que dentro do mercado, o conceito para a divisão das pessoas para a profissão de biólogo, ela mudou. No passado era meio que você fazia biologia para ser professor. Não que o professor não tenha também, obviamente. Claro, seu valor. Eu fui professor, dei aula também. Você chegou a ser professor? Cheguei para ser professor do estado de São Paulo. Você estudou em que universidade? Eu fiz a universidade Unimep em Piracicaba. Em Piracicaba, de 86 a 89. Entendi. É a minha turma. Então, assim, naquela época você não tinha tanta área para você trabalhar. Só que o mundo foi mudando, as coisas foram mudando, essas questões ecológicas, de biotecnologia, de desenvolvimento, de uso da biotecnologia, mapeamento de DNA, enfim, e tudo foi mudando. Então, as análises de campo também, né, um local... ambientes onde você tem que ter um biólogo para saber fazer um laudo, um parecer técnico. Isso foi mudando. Então, hoje o biólogo, ele tem realmente uma gama muito grande. E também nas áreas de laboratório, nas áreas da medicina. Sim, né? sim. Então, aí entra nas próprias áreas da biologia. Mas, assim, hoje em dia, o que eu percebo é que muitas das empresas hoje que têm as suas sedes, os seus sites, enfim, eles sempre estão preocupados com esse lado da biologia também. Por quê? Porque muitas vão montar uma fábrica em Manaus, por exemplo, ali numa área de floresta. É essencial que o biólogo esteja ali, né? Não, sim. Estudos. O biólogo e outros profissionais também. Os profissionais, também, sempre. Como engenheiro agrônomo e químicos, enfim, tem uma série de engenheiros. Tá. Mas assim, o biólogo, ele tem realmente uma visão diferenciada. Tá. Quem faz biologia tem realmente... O biólogo, ele é aquela pessoa que não se contenta... com uma resposta, ele vai atrás, ele busca, ele procura. Eu falo que a gente gosta de ver lá dentro, de mexer, de olhar, de investigar. Entendi. Então tem essa visão mais focada. Então, assim, como você disse, uma empresa que vai se instalar num determinado local, obviamente um estudo de campo tem que ser feito, porque conforme o tipo de material que ela vai produzir, aquele ambiente onde ela está se instalando pode influenciar. Entendi. É o que acontece no ambiente urbano. Entendi. O ambiente urbano é um ambiente artificial, claro, na qual o homem foi criando, foi desenvolvendo, vai se ampliando fazendas que antigamente produziam, hoje são loteadas, viram condomínios, etc e tal. Claro. Então nós temos que entender também que o biólogo ele está inserido nesses contextos gerais aí de análise ambiental, de análise de fauna e flora. Entendi. E aí as empresas... E até uma dúvida que eu tenho. As empresas, elas contratam o serviço do biólogo ou de uma empresa? Como funciona isso? Existem as duas coisas? Vamos lá. A empresa de controle de pragas urbanas, que é Sim. o ramo que eu trabalho... Que você trabalha, que é a empresa... Tecprag. Sediada legal. Em Campinas, São Paulo. Legal, bacana. Então, assim, a Tecprag é uma empresa constituída, legalizada, para mim atuar no controle de vetores e pragas urbanas no ambiente urbano. Entendi. Para isso, a legislação ela determina que tem que ter
um profissional habilitado na área. Claro, para a empresa ser legal, vamos dizer assim. Exatamente. Então, na legislação você tem biólogo, químico, engenheiro agrônomo, farmacêutico, médico veterinário, e por aí vai. Tá. Então, eu sou biólogo, eu faço parte do Conselho Regional de Biologia em São Paulo, que é o CRBio 1. Tá. A minha empresa também está lá, ela faz parte também do Conselho Regional de Biologia, e a lei me permite que eu atue no campo, né? A campo. As empresas que necessitam de um controle de pragas, de um programa efetivo, um hospital, as empresas, elas buscam no mercado as empresas de controle de pragas. Entendi. E no caso, contratando a Tecprag, eu sou o responsável técnico. Entendi. Então eu vou fazer uma análise da necessidade daquele cliente. Um hospital. Qual é o maior problema no hospital hoje? É a questão de barata, rato, formiga. Como é que nós vamos desenvolver? Esse hospital é um hospital horizontal, um hospital vertical? Ele está inserido numa área de urbano? Ele está mais afastado? Como nós temos alguns hospitais aqui na região, que tem área próximo, não muito longe, você tem área de pasto, você tem área de grama, linha de trem. Então, Entendi. Tudo isso a gente olha. Agora, dentro do contexto de controle de pragas urbanas, nós focamos, no caso a Tecprag, quando desenvolve um programa de controle de pragas, nós temos as pragas que são propriamente de ambiente urbano. Tá. E que num hospital, uma formiga, ela vai causar um problema. Numa fábrica vai causar outro. A barata vai causar um outro, entendeu? Então a gente vai fazendo e vai focando. E você tem também os insetos silvestres. Tá. Entendeu? Então você tem, dentro do contexto de controle de pragas, você tem os animais silvestres que estão aí vivendo a vida deles nos pastos, nas áreas de gramado, nas áreas de mata, né? E que migram para a área urbana, que são esses animais quando está muito calor. Agora essa época do ano é muito quente, a gente vê bichinho de tudo quanto é jeito. É verdade. Então hoje de manhã, por exemplo, eu estava numa reunião online com um cliente onde nós estávamos discutindo uma fábrica onde nós estamos analisando agora o tamanho do inseto. Então nós temos um inseto desse tamanho, de 3 milímetros, que está entrando lá dentro da produção. E nós estamos olhando isso. Por quê? Porque no passado entrava inseto grande. Entendi. A empresa também foi mudando e eu fui orientando. E hoje nós chegamos ao ponto de dizer, olha, estamos com insetos pequenos. Qual é a quantidade que está entrando e tal? E, na verdade, não são pragas urbanas. São insetos silvestres que fica. Se você colocar, por exemplo... Que migram e que estão vivendo aí... passeando, andando, se reproduzindo, indo na flor, voltando, tudo mais. Vivem no mesmo mundo que os humanos, né? Ah, sim, é até maior, né? A massa de insetos no planeta é muito maior. É muito mais tempo, né? É muito interessante porque eu vi um documentário há pouco tempo falando dos insetos e especificamente das formigas, né? As formigas, você fala quem domina o mundo? São os insetos. São os insetos. E as formigas é impressionante se você ver a quantidade de indivíduos, né, em formigas que vivem em todo o mundo é algo imensurável. E nesse tocante que você está falando, essas formigas, a maioria são benéficas. São formigas que a maioria. São benéficas pro planeta. Claro, entendeu? Tem a sua função, Nós temos formigas que se adaptaram no ambiente urbano e, consequentemente, passaram a invadir a edificação. E aí você acaba tendo problema com elas. É verdade. Entra em conflito com o ser humano. É verdade. Normalmente, e a gente que sempre... O ser humano que, claro, como você disse, invadiu a área que era delas, né? Vamos dizer assim. O mundo era deles. O ser humano vivia... Mesmo quando ele não vivia em grandes cidades, ele tinha uma parceria com os animais muito diferente do que as grandes cidades. Porque nas grandes cidades você não tem quase terra, você não tem... Então você acaba cimentando tudo e a terra tá ali, né? Tá por baixo. Então você tem realmente um conflito muito grande com a natureza como ela é na sua essência, né? Me diga uma coisa, quando você começou a empresa, André, a empresa, quando que você... Cara, qual que foi a loucura da sua cabeça? Falar, vou decidir montar uma empresa para combater pragas. Você já sentia a demanda no mercado? Você já tinha... ou não? Não, meu sonho era criar minha empresa realmente para isso. Não. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Tá. Eu sempre quis fazer biologia, desde criança. Tá. O meu pai, ele trabalhava na contabilidade para um empresário que tinha fazendas.
Tá. E a gente tirava nas férias de meio do ano, eu ia pra fazenda, ficava lá na fazenda, e eu levava um kit de vidro. Olha que com legal. álcool, vidrinho, pinça. Na verdade, aquela pinça normal que a gente usa pra você tirar o pelinho aqui, a colar, enfim. Mas era o meu kit de cientista, né? Era brincadeira. Eu fiz muito isso, eu adorava também. Então, cara. adorava também. E na verdade, quem me influenciou foi um primo que até o Irajá Segalho, um primo que ele faleceu de Covid, agora na pandemia. Ele que me influenciou porque ele era químico. Tá. E quando ele era jovem, eu era mais novo que ele, e ele me deu um kit de química. Então ele que me... Antigamente tinha era muito comum. Os brinquedos. Sim, né, era super legal. Eu tinha microscópio. Puta, adorava. Era com as lâminas, eu lembro que eu pegava bichinho, amassava entre as lâminas. Exatamente. Era muito legal, né? E ele me deu um kit de química, um kit que ele comprou um maior e me deu o antigo dele. Tá. E me ensinou a fazer algumas coisas, Então, na verdade, esse meu primo, ele acabou me influenciando nessa época, né? De me despertar para essa questão da ciência. Tá. Mas eu sempre cresci gostando de voltado mais para a área da biologia, voltado mais para isso aí. Aí, quando eu fui prestar faculdade, eu acabei prestando várias faculdades e passei em várias, mas eu escolhi a Unimep em Piracicaba, porque a Unimep naquela época, em 1986, os professores eram da Exalc, a maioria, e da Unicamp. Entendi. Então ela já era uma universidade super conceituada. Sim, né? sim. Sempre foi, né? Desde que foi sim, criado, o campus fantástico, os laboratórios fantásticos também, muito legal. Eu posso dizer que eu fiz uma excelente universidade. Uma bela escolha. Uma bela escolha. Aí o que aconteceu? Quando eu me formei, eu estava terminando a faculdade, veio um pedido para mim para fazer um estágio. E era numa empresa lá em São Paulo. E eu fui fazer entrevista, e era uma empresa que tinha uma divisão de controle de pragas urbanas. Ah, legal. Entendeu? Então você naturalmente... E aí eu acabei, passei, tinha vários candidatos, o gerente lá gostou de mim, falou, não, gostei de você e tal, você vai ser contratado. Eu fui contratado, e aí eu fui conhecer o que era controle de pragas urbanas. Porque a faculdade de biologia, ela não te dá essa visão do controle de pragas urbanas, ela não fala isso daí. Ela fala do contexto geral da biologia. Tá. Estudo mais aprofundado da biologia. E então eu comecei a fazer comecei a trabalhar em São Paulo, isso em 1989. Comecei a trabalhar em São Paulo. E aí fui me desenvolvendo, fui gostando também e fui me especializando. Em 1993, não tinha material técnico. E eu escrevi uma apostila. Eu sentei, escrevi uma apostila, paguei para uma pessoa digitar na época, nós fez a digitação, e naquela época eu não tive o insight de publicar, porque se eu tivesse publicado eu tinha vendido a apostila, né? Mas eu fiz por causa de um curso para um cliente, e eu ia dar um curso para o cliente, eu falei, eu tenho que escrever a apostila. Então assim, eu comecei no ramo, não porque eu tinha visto o mercado, mesmo porque você volta aí há 36 anos atrás, era diferente. Entendeu? Hoje você tem um mercado difundido, você tem associações como a Prague de São Paulo e outras pelo Brasil todo afora, que organizam as empresas e tudo mais. Hoje é diferente. Entendi. Naquela época não era. Então a coisa começou meio que... eu entrando numa empresa, depois em 94 eu montei a Tec Prague. Entendi. Em 1994, eu e meu irmão Fernando, inicialmente... Nós montamos a empresa e depois de alguns meses, o meu outro irmão, que é o do meio, o Celso, ele veio fazer parte da sociedade. E foi uma escolha de estar em Campinas mesmo, pela qualidade de vida? Na verdade foi assim, nós montamos a primeira sede nossa, foi em Cabreúva. Em Cabreúva. Cabreúva. Legal. Nós montamos a sede lá e tinha uma filial em Campinas. Depois de uns anos nós trouxemos tudo para Campinas. Hoje nós temos um prédio próprio. Até pela demanda que Campinas tem. Não, sim, claro. A região metropolitana é muito grande. Muito grande. Se bem que ela é a região de Jundiaí também. Eu sou muito grato ao pessoal de Jundiaí, Itupeva, Itu, Salto, Cabreúva e outras ali na região. Bragança Paulista, tudo mais. Que eu sou muito grato a esse Itatiba. local. Itatiba, Atibaia. Eu sou grato também pro lado de cá, né? Sumaré, Piracicaba, Americana, Campinas, enfim.
Porque aquela região ali me ajudou bastante também quando eu estava lá. E aquela região, ela tem uma característica, por exemplo, Jundiaí eu morei em Jundiaí, tô falando há mais de quase 40 anos atrás. E já era uma cidade muito industrial, né? Mas agora você vai em Jundiaí se desenvolveu muito, né? Muito. Jundiaí tem uma... Hoje, na época que eu morava, era muitos terrenos. Eu morava ali do lado da Sica, ali na Vila Arens. Sim, na Vila Arens. Bem no centro de Jundiaí. É. E ali era terrenos. Você não tinha quase desenvolvimento urbano, né? Nossa, hoje você vai em Jundiaí, são grandes avenidas, grandes empresas, louveira, muita logística. Sim. A região toda é muito rica. Não, né? Sim, na verdade tudo mudou, tudo cresceu. Mudou muito, o país né? Ele se desenvolveu de 30 esse lado, de 36 anos para cá. E aí o controle de pragas vem junto, porque as empresas hoje elas entenderam que o controle de pragas é uma ferramenta de trabalho. Mesmo porque existem empresas que passam por auditorias. Tem alimentícia, farmacêutica. Eu trabalho com uma empresa de esterilização também, que passa por auditoria. Essa empresa que eu estava falando de manhã também fornece produto para consumo humano. Passa por auditoria. Então nós temos que ter dados, nós temos que avaliar gráficos, qual é a tendência, o que nós podemos fazer, o que pode ser melhorado. Então o controle de pragas, ele não é simplesmente vai lá e põe o veneno. Não o inseticida, estudo, né? Mas o pessoal fala veneno. Não, hoje é diferente. Se você quiser fazer um trabalho sério, você tem que realmente entrar fundo, ir atrás, conhecer, ler bastante, se inteirar das legislações. Sim. Porque tudo é regido por legislação. Claro. Então você não pode simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira. Entendi. E eu tô nesse ramo aí há 36 anos, né? 36, manja pouco, então. Mas eu falo que todo dia é dia de aula. Todo dia você aprende, né? Todo dia é dia de aula. Isso é impressionante porque a gente conversa com muita gente que está começando no mercado agora, que acabou de se formar, como a gente conversa, que é o seu caso, com pessoas que já têm uma experiência muito grande no seu ramo, mas é impressionante como todas falam a mesma coisa. Todo dia é um dia de aprendizado. Por quê? As coisas mudam, né, André? Sim, as coisas mudam. E você, como você fala aí de legislação principalmente muda todo ano, né? Impressionante, né? Muda. Eu tenho um cliente que trabalha com controle de pragas dentro de criadouros de aves, né? E é impressionante porque eles têm alguns produtos, não é bem o seu ramo, mas é interessante que, como você é biólogo, você conhece, que são naturais e que dão um controle sensacional daquele... Existe um besorrinho Cascudinho. É na cama de galinha. Exatamente. Ele cria na cama de galinha. E eles têm os produtos que são com algas. É uma coisa fora do comum. Muito legal. Uma coisa importante que eu deixei de falar aqui no começo. Lá no começo, antes de eu me formar, quando eu era estudante de biologia, eu fui estagiário do Instituto Biológico do Estado de São Paulo. Que bacana. Na estação experimental aqui em Campinas. Que legal. Dentro do que é ali do... IAC ali? Não. No Monsenhor Salim, ali no Parque Ecológico. Parque Ecológico. Lá dentro, ali chama Fazenda Mato Dentro. Sei. E o Instituto Biológico, em 1927, por causa da broca do café, aqui na região, o Instituto Biológico do Estado de São Paulo Mas desenvolveu, eu lembro, porque teve essa parceria com o IAC, eu falei do IAC até porque eu me lembro disso, o IAC é Instituto Agronômico, também é do Estado de São Paulo. Tá, legal. E tem o Instituto Biológico. Mas existe uma parceria porque mais ou menos são os mesmos ramos, né? Sim, eu acredito que sim. Talvez em algumas pesquisas, em outras não, né? Porque são atividades diferenciadas. Mas, por exemplo, eu fui estagiário lá, então eu trabalhei antes de entrar na área do produto químico no ambiente urbano, eu trabalhei com controle biológico. Que legal. Entendeu? Então a gente trabalhava, eu era estagiário lá, mas auxiliava os pesquisadores, fazia trabalho de campo, tudo mais. Então eu trabalhei com controle biológico. Então essa questão, por exemplo, do cascudinho, hoje dentro do agronegócio, o pessoal fala muito de inseticida no agronegócio e tal, que é algo controlado, não é aleatório de qualquer maneira, tem controle sim, tá? E existem muitas coisas novas também, como você está falando. Produtos que pode ser de alga, enfim, eu não conheço, tá? Mas eu sei que dentro dessa biotecnologia, na área do agronegócio, você tem hoje inúmeros produtos que estão migrando para a área de produtos biológicos. Biológicos. Eu vi algumas coisas, inclusive eu vi sobre isso rapidamente, eu não lembro, foi num...
acho que foi num site, que aquele controle do mosquito da dengue, que eles soltaram um mosquito que já tinha uma modificação. Na verdade é um macho, ele é estéril e ele fecunda a fêmea e não vai dar em nada. E não vai dar. E parece que funciona. Teve Funciona, um problema, né? Eu acho essa tecnologia fantástica, mas assim, o emprego dela, a utilização dela tem que ser muito bem elaborada. Tá. Muito bem dimensionada, né? Não dá para você simplesmente falar, eu acho que chama Eds do bem, se não me engano. Alguma coisa assim. Depois teve um desenvolvimento na Unicamp, né? Sim. Não, a pesquisa é fantástica, Tá. a metodologia é super legal. Mas eu acredito que para você usar isso, você tem que ter um planejamento muito bom. E já tem que ter uma experiência. E o planejamento bom, porque, por exemplo, não adianta você querer fazer na sua casa. Não. Você vai fazer na sua casa, vai fazer no seu condomínio, entendeu? Não, de jeito nenhum. A coisa... É muito acima, né? Eu acredito que isso vai funcionar bem a nível de municipal, estadual, federal. Sim. Porque aí você está fazendo áreas grandes e tudo mais. Mas a tecnologia é show. É fora de série. Fora né? de série. Você falar hoje. E fala um pouco, vamos entrar um pouco então na sua área técnica, tá? Você tem um desafio muito grande hoje em dia. Por quê? Porque o controle de pragas urbanas, eu acredito nisso que eu tô falando, porque a gente tiver essa mutação. Existe uma mutação também das pragas em si se desenvolverem, criarem imunidade ao que existe química, ao inseticida. Como que funciona isso? Conta pra mim. Então, vamos lá. Na verdade é assim, não é bem uma mutação. Eu diria que é mais uma adaptabilidade melhor. Tá. E também faz tempo que a gente não ouve nos congressos que eu participo pelo Brasil afora, né? A gente não ouve falar que tem determinadas pragas urbanas com resistência. Tá. Não tem isso. Tem. O que pode acontecer é ser uma empresa de controle de pragas urbanas, onde o responsável técnico não está atuando devidamente e você tem lá o produto químico. Esse produto químico, ele tá com uma baixa diluição, não tá com a dose certa, tá com subdosagem. Essa subdosagem pode desenvolver não é mutação, é uma adaptabilidade genética, uma resistência fisiológica ao produto. Entendeu? Entendi. Então, assim, mas isso é provocado pelo próprio ser humano. Por utilizar mal a ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho, entendi. Porque o fabricante do inseticida, ele já pesquisou. Claro. Ele já determinou a dose. Tá. Aí você tem que diluir uma quantidade de água para fazer a aplicação, para obter um resultado. Ora, se a pessoa é desqualificada, não leva a sério, não senta na cadeira como se fosse um responsável técnico e faz de qualquer jeito, e aí você pode começar a ter problema. É verdade. Entendeu? Então, assim, dizer que... porque antigamente a pessoa falava, a barata quando ela come um produto químico, a geração dela seguinte já nasce resistente. Não é bem, não é assim. Não é bem assim. Além do que, ela vai morrer. Não, ela não vai ter a geração. Exatamente. A geração. Agora, quando você próxima. fica induzindo em doses erradas, fazendo alguma coisa errada, raticidas de baixa qualidade. Entendi. Entendeu? Que aí a população de fêmeas come, se alimenta, não tá matando, ela entra em... que chama efeito rebote, né? Ou bumerangue, que ela, em vez de você diminuir a população de rato, você aumenta. Olha só. Porque você coloca produto de baixa qualidade. Entendi. Aí o raticida é um alimento, ela vai comer, não vai morrer, tem alimentos sobrando, entra no cio mais rápido e aí a população aumenta. Entendi. Em vez de diminuir. Então, assim, não existe hoje falar que o produto, a praga XYZ, ela é resistente a tal produto. Mas tem que tomar cuidado. É sério. Controle de pragas é uma atividade séria. Eu queria falar de 3 pragas. Vamos lá, pode falar. Que a gente tem muito, que a gente convive diariamente. Uma é o cupim. Cupim, eu tive problema aqui na produtora, eu fiz aquele tratamento de 40 em 40 centímetros, a gente furou o solo até o alicerce e coloca aquele trabalho de... Aqui não, que aqui é a parte de cima. Aqui é o pavimento superior. É o pavimento superior, mas na parte de baixo a gente teve que fazer... Já fiz 2 vezes na minha casa, já moro há 20 anos, então de 10 em 10 anos eu tô tendo que fazer isso, porque é uma região, eu moro aqui próximo também. E o Taquaral é uma região de muito cupim subterrâneo. Aqui é muito cupim, todas as casas têm incidência.
Então aqui provavelmente eu já fiz há uns 10 anos, eu vou ter que fazer de novo. Esse é terrível, né? O cupim subterrâneo, eu acho que é uma das pragas mais difíceis, ao meu ver, não sei, tá? Você me desminta. Não, tá bom. Quando nós falamos de cupim, nós temos que dividir. Tá. Você tem o cupim subterrâneo Sim. e você tem o cupim de madeira seca. Sim, que é o siriri. Ou não, siriri é subterrâneo. Não, eu já vou explicar o que é o siriri, então. O cupim de madeira seca é aquele cupim que mora dentro da peça de madeira. Sim. Se ele estiver dentro de um piano, ele está comendo o piano, todo o ninho está ali dentro. Claro. Numa porta, numa moldura de porta, num banco de madeira, numa cadeira, num enfeite de madeira, enfim. Queimou, morreu. Exatamente, o ninho está ali dentro. Se você colocar fogo, você mata todo mundo. Tá certo? Claro. É um cupim mais primitivo, as populações são menores e tal. Você tem o cupim subterrâneo, aí já é diferente, porque você tem um ninho subterrâneo, que geralmente fica escondido, fica oculto. Ele pode estar no solo, ele pode estar entre lajes, ele pode estar entre... quando você tem essas rampas em subterrâneo, ele pode estar nesses espaços ocos e tudo mais. E aí esse cupim, eles migram e eles afloram. Então, eles migram pelo solo ou pelas paredes, saem e faz o afloramento. Se ele aflorar numa parede onde você tem um armário, ele começa a comer o armário. Se ele aflorar numa moldura de porta, ele começa a comer a moldura da porta. Alicerce é muito comum, né? A moldura que você diz o batente. o rodapé e o batente e a moldura do batente. E é interessante porque como ele não gosta de luz, ele come por dentro e deixa casquinha. Exatamente, né? Ele não gosta de luz. Então esses são cupins que são bem distribuídos, como você disse, na região do Taquaral, mas se você quiser um dia passear comigo, nós vamos fazer visita e a gente fica igual bola de ping-pong, porque é uma praga que está espalhada. Muito, né? Ela está bem espalhada em vários bairros. Desculpa, Titi, porque senão depois eu me esqueço. E eu ouvi falar que assim, que ele por baixo da terra eles vão quilômetros, é isso mesmo? Não chega a ser quilômetros, não. Chega a ser alguns metros aí, sei lá. A mesma colônia. A mesma colônia, ela pode se ramificar, mas ela não consegue quilômetros. Não tem como. Tá bom. Entendeu? Mas ela pega aí num raio, vamos pensar assim, nos 250, 300 metros. Entendi. Se ela pega numa casa, ela pega na casa inteira. Veja bem, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que... Não estou afirmando que acontece, é assim. Mas... Vai depender de uma série de coisas que vai favorecer ou não esse ninho. Claro. Para que ele faça esse tipo de ação no ambiente. Mas o que nós sabemos é que eles migram e eles afloram. Quando eles afloram, eles destroem armários planejados, geralmente gabinete de pia, gabinete de banheiro, closet, enfim. Já vi telhados, eles sobem pelo conduíte. Pelo conduíte de elétrica. E como não passa a luz ali, eles sobem, eles vão no telhado e comem o telhado. Pode comer uma madeiramento no telhado se ele tiver uma ligação com o solo. É que normalmente esses conduítes, quando eles... Eu já vi isso aqui, já aconteceu isso. Eles subiram, fizeram por fora aquela capinha de terra que eles fazem, eles entraram no conduíte do conduíte. Porque o conduíte conduziu ele para aquele local. É quente, é úmido, não tem luz. Exatamente. E aí é o seguinte, tanto o cupim subterrâneo como de madeira seca, aí na fase de reprodução aparece o siriri. Tá. Siriri, aleluia, que começa, agora nós estamos acabando aí, logo acaba o verão, entra o outono, entra o inverno, na primavera deste ano, lá para setembro, vai ter revoada de cupim de novo. Agora você não tem cupim voando. A molecada não conhece isso, mas assim, porque hoje em dia você vê, mas a gente que morou em muito terreno, vamos dizer assim, onde tinha terreno vazio, né? Era uma loucura, né? Até hoje, aqui na Praça Arautos, a gente tá bem na frente da Praça Arautos da Paz, tem muito terreno aí, tem bastante cupim. Nossa, cara, as luzes ficam assim, você vê aquela revoada, começa a cair asinha, eles começam... Exatamente. Por quê? Porque esses são casais reais que nasceram no ninho, cresceram no ninho e na primavera eles vão fazer uma abertura no ninho e vão sair voando. Olha que legal. Então, para se reproduzir, aí eles quebram a asa vem que chama sutura basal, ele quebra a asa com a patinha, ele não precisa mais a asa, a fêmea secreta um feromônio, o macho encontra a fêmea e tal,
tem ali uma disputa com outros machos, então, formou o casal, eles saem. Se é um cupim de madeira seca, ele vai procurar uma peça de madeira. Se é um cupim subterrâneo, ele vai procurar o solo. Que interessante, eu não sabia. Eu achei que era que esse caso do siriri fosse só o cupim. Não. Só o cupim e tem um detalhe, subterrâneo. Não é. Tem um detalhe importante. Na primavera, você tem várias espécies de cupins revoando na primavera. Então, realmente, várias espécies. Você tem os cupins que invadem o ambiente urbanizado, que destrói os móveis das casas, tal, os móveis planejados, etc. E você tem outros cupins também, como cupins sintermes, que ataca a grama. Você tem cornitermes, esses que você vê no pasto aí. Todos eles revoam nessa época do ano. Entendi. Entendeu? Em algumas fases. Geralmente no cair da tarde, da noite, após uma chuva, com aquele período abafado, úmido, eles se sentem à vontade para sair do ninho e formar novas colônias. Entendi. Eu não preciso entrar em detalhes, mas nesse caso existe o controle do cupim em qualquer ambiente. Sim, o controle do cupim em qualquer ambiente, no sentido de você focar para que cupim nós estamos querendo dizer. Tá. Querer controlar, desculpa. Se você quiser, por exemplo, não, André, eu tenho aqui no estúdio, numa muita casa, madeira. Muita madeira, eu quero tratar as madeiras. Não, nós temos como fazer um trabalho, a gente faz os apontamentos, cria um plano de ação e executa esse plano de ação. Tá. Se você falar para mim, não, eu quero fazer uma barreira química para proteger do cupim de solo, também tem. Nós vamos fazer um levantamento, né, do perímetro da casa, o que tipo de piso tem, se você tem paisagismo perto de área, se tem área de luz, se tem calçada, a gente faz um levantamento e apresenta uma proposta. Entendi. Então dá para você fazer o tratamento da casa mesmo com ela pronta. Entendi. Tá? Mesmo com ela pronta. O que nós fazemos também é na fase de construção. Tá. Até que é mais simples, né? Até que Prague... mais inteligente. Mais interessante. Até que Prague foi buscar essa tecnologia em 1998 em Nashville, no congresso da NPMA dos Estados Unidos, que é a National Pest Management Association dos Estados Unidos. E aí nós fomos lá e buscamos essa tecnologia. Tanto é que os meus sócios na época fizeram um estágio lá na Carolina do Norte, na Stem Service, um amigo nosso lá, do German. Eles fizeram Esse controle é definitivo. É assim, o cupim no solo, ele vai durar por um período. Tá. Então, mas você tem que entender que não é que depois de 8, 10 anos, ele acabou. Entendi. Ele tem a meia-vida, ele vai diminuindo, mas não é que, eu fiz há 10 anos atrás, se você usou o período de 10 anos, isso que eu estou usando como exemplo. Muitas vezes, não é porque ele acabou. Tá. Você pode reforçar, claro. Como você faz na sua casa, inclusive. Você reforça a cada 10 anos. Beleza. Isso tudo depende da acidez do solo, da umidade, perfeito. tipo de solo. Perfeito, isso aí. Acidez do solo, umidade. Infiltração de água. Movimentação de terra também. Tudo isso influencia. Tá. Então nós não podemos dizer, eu vou usar um produto que ele vai durar 15 anos. Tem umas empresas dando garantia de 5 anos, garantia de 10 anos. Não existe isso. Tem que fazer um estudo. Sabe, vamos ser lógicos, né? Você compra um carro, conforme a fábrica te dá 5 anos de garantia. Conforme a fábrica te dá 1 ano de garantia. Claro. Então, quanto custa o carro, quanto custa um serviço de cupim para o cara dar 5 anos de garantia. Entendeu? Então, agora vamos para outra praga. Outra praga, vamos lá. Que são... Aí é legal porque, olha, tem até um panfletinho seu que tá falando exatamente o que eu tô te perguntando. Roedores, camundongos e ratazanas. Cara, isso aqui deixa as pessoas muito alerta, né? Sim. Inclusive tem um caso que aconteceu na minha família. A minha cunhada, a cachorra dela, ela tinha uma labradora e a labradora adoeceu. E aí tava doente, foi cuidar, aquela coisa toda. No fim, quando a labradora morreu, né? A cachorra morreu. Aliás, era linda. Aí foi ver que ela tava com leptospirose. Por que ficou sabendo isso? Porque depois o rato ele apareceu. O rato estava morando ali, não perceberam. Entendi. Provavelmente comeu a comida dela, urinou ali e tudo mais, ela acabou pegando a leptospirose, adquiriu a leptospirose. Olha, teve um cachorro do meu avô também foi a mesma coisa, leptospirose. Então as pessoas, no geral, elas têm que entender que o controle de pragas ela é algo dinâmico. E a questão dos roedores também... tem que ter um controle sério, né? Porque você tem o camundongo é aquele que entra dentro da casa, ele é pequenininho, menor, com o rabo comprido, ele é curioso, ele vai ver lá
né? Ele vai ver uma coisa nova que você coloca lá. Então, se você colocar um raticida, imediatamente ele vai lá pegar o raticida. Ele vai querer ver o que é. Então é mais fácil de controlar. Exatamente, né? Já os outros, a ratazana e o rato preto, que é o rato de telhado, que são espécies diferentes, né? Tem outro comportamento. Ele tem neofobia. Tudo que é novo na área que ele tá acostumado a ir, ele fica de longe avaliando. Ele não vai logo de cara. E são animais que causam problemas, sim. Eles transmitem doenças, eles causam danos, eles defecam e urinam em tudo quanto é lugar onde eles passam. Nos restaurantes, por exemplo, é um perigo, né? Sim, o restaurante, a área de estocagem, a área indústria farmacêutica, hospitais, clínicas. É complicado, porque onde ele como ele tem hábito noturno, ele gosta de explorar o ambiente. E nessa situação ele defeca, ele come aqui, ele come lá, então ele causa um dano. E assim, conforme o tamanho da população de roedores, dá trabalho fazer o controle. Não é fácil. Não é fácil. E você, primeira coisa, identificar a espécie. Então, quando a Tecprag vai no ambiente, a gente procura saber que espécie que é, pelos vestígios, pelos sinais. Falar, aqui tá parecendo que é ratazana, aqui é rato de telhado. E aí nós temos também como fazer as escagens e usar produto de qualidade também. Que aí, para não causar aquilo que eu expliquei, você usar um produto de baixa qualidade, consequentemente deu um efeito rebote, que aí aumenta a população de roedor do que diminuir. E é muito rápido, né? Eles aumentam. Sim, a gestação ela é rápida e a fêmea ela pare os filhotes, aí a unha vai se desenvolver fora do útero. Então, e ela já logo em seguida ela entra no cio novamente. Entendeu? Entendi. Então é um problema sério, sim, os roedores urbanos. Os mais simples, então, os mais comuns, claro, todos acontecem, né? Mas o que a gente convive muito que são formigas, baratas, mosquitos e moscas. E esse cara aqui, hein? Quais são os procedimentos que o pessoal, tanto da parte comercial quanto das domésticas, das casas, o que as pessoas têm que fazer? Por causa das baratas, das formigas. Na verdade, eu sempre dei várias entrevistas aí, eu sempre gosto de dizer o seguinte: primeira coisa é a organização na casa. Limpeza e higienização. Sempre. Então, retirada de lixo orgânico, aqueles materiais que você muitas vezes está guardando para continuar numa reforma, armazena de forma correta, né? Procura geralmente colocar ele, se possível, longe do chão, desencostado da parede, para você não causar, né? Mas geralmente o pessoal encosta no muro, e aí você tem esconderijo, tudo mais. Então, primeira coisa, organização, limpeza, podar a grama, não deixar o mato crescer. Você fazer fechamento de manutenção de frestas de calçadas, fresta de parede, colocar tela onde precisa ser colocado tela. Tudo isso ajuda. E, periodicamente, fazer a desinsetização, que é o que o pessoal chamava antigamente de dedetização. Hoje é desinsetização. Então, fazer o trabalho. Porque aí você está fazendo um tratamento e quando esses animais tentarem entrar nas instalações, ele vai se deparar com os microcristais do produto que ficou aplicado, né? A água evapora, ficam os microcristalzinhos e ele entra em contato e acaba morrendo. Entendi. Então, é muito comum quando você faz um trabalho de controle de pragas, você encontrar depois um longo período, você encontrar barata morta e tal. Já as formigas mudam um pouco, porque a formiga é inseto social. Inseto social são os cupins, as formigas, as vespas e as abelhas. São animais que têm colônia. Eles moram junto num ninho. E o que você vê de formiga pra fora andando na tua pia, na tua cozinha... procurando comida. Procurando comida, é de 10% a 15% da população só. Entendi. O restante, 90%, tá dentro, né? Tá dentro do ninho trabalhando internamente. Entendi. Então, para controle de formiga, você tem que ter o uso de isca, fazer a desinsetização também. Claro, se você tá vendo um buraquinho ali, as formigas entrando, e você injetar um produto ali dentro, você já pega o ninho na veia, que a gente fala, né? Claro. Você detona o ninho ali naquele momento. Mas se você não localiza o ninho, então você pode usar o gel, que aí elas levam o gel lá para dentro. O gel ele tem uma toxicidade muito baixa, dá tempo da operária levar lá para dentro, tudo mais. Então, cada praga tem uma forma. E aí você tem as espécies de formiga.
Claro. Que aí também você tem que saber que espécie que eu tô lidando. É Monomorium Pharaonis, é Monomorium florícola, é Teopinoma, Paraterquina, é Camponotus. Aí nós temos que identificar. E eu teve um caso num hospital, que é contrato da minha empresa, onde estava tendo um problema seríssimo lá. Primeira coisa que eu fiz, capturei a formiga e fui identificar a espécie. A partir daí que eu identifiquei a espécie, nós começamos a montar um plano de ação. E hoje o hospital está livre dessa formiga, nós conseguimos controlar. Mas leva tempo, você tem que... É aquilo que eu falei no começo, tem que se dedicar. Tem que fazer a coisa bem feita. Tem que ser feito um estudo, né? Cada caso é um caso, cada... interessante isso, cada momento é um momento, porque é diferente de você fazer o controle no verão, no inverno, cada um tem a sua... Exato. O seu processo, vamos dizer assim. Então, né? e interessante que você falou do inverno. No inverno, esses animais eles vão diminuir por causa das temperaturas baixas, mas eles não vão deixar de se reproduzir ou deixar de ficar escondido numa tubulação de esgoto e tal. Então, o programa de controle de pragas no inverno, ele tem que ocorrer. E no inverno também existe uma movimentação maior de roedores buscando áreas mais quentes. Então, existe uma grande quantidade de invasão em residências, em empresas, porque lá fora tá frio, ele quer um lugar mais quente. Um lugar quentinho, claro. Então, você tem que ter o controle de pragas também aí, já visando isso no inverno também. Claro. E vamos até fazer uma que tá em voga agora, né? Que é o controle do Aedes aegypti, né? Sim. Que entre as doenças são, acho que hoje, um maior problema que nós temos no mundo, né? É mosquito. Não é só no Brasil, né? E o mosquito, esse em especial, ele leva a 3 doenças super perigosas, que é a própria dengue, né? A chikungunya e o Zika vírus. E o Zika vírus. São três vírus. Acho que dessa daí só a dengue já é o problema sério, né? Hoje em dia. Já é um problema sério, né? Os mosquitos mas falam que a chikungunya é terrível também, né? Bom, sim, todas elas são, na verdade, né? Mas assim, falando do mosquito, é realmente um problema seríssimo a nível mundial. Mundial. Eu sei, os Estados Unidos tem muito ali na região de Orlando, a região mais quente. Nossa, tem muito. Teve, eu lembro ano passado, se não me engano, teve, milhões de pessoas que tiveram dengue, né? Não, é problemático. Existe aí, as autoridades em geral, mundial, ela tem que se pensar num programa mais efetivo no que diz respeito ao controle desse inseto no ambiente urbano. Agora, a população também tem que colaborar. Isso que eu ia falar. A população tem a sua função aí. O governo, diminuir. Os governos, em geral, eles têm que assumir a responsabilidade que lhe cabe. Mas o cidadão também tem que colaborar. O cidadão também tem que cuidar do quintal, não deixar juntar água, não deixar pneu velho, garrafa, olhar as calhas da casa para ver se ele não está juntando água. Os condomínios fazer um trabalho nas tubulações das bocas de lobo e nas tubulações, porque muitas vezes, é claro, né? Não vou inclinar aqui que vai cair, mas a tubulação é redonda. Então você tem água que fica naquela parte mais oval, né? Onde corre. Claro. A água, uma quantidade de água vai embora, a outra fica ali, a fêmea vai lá, põe, e aí você tem a Aedes saindo pela boca. Então é um trabalho gigantesco. E a população tem que colaborar também, fazer a parte dela também. Claro, claro. Não só no Brasil, como no mundo todo. Existe hoje, por exemplo, diretamente na sua área, programas com elementos químicos para também resolver esse tipo de coisa? Sim, claro. Existem vários produtos químicos inseticidas registrados no Ministério da Saúde aqui do Brasil, para o uso do controle do Aedes aegypti, do Culex, enfim. E existem também produtos biológicos que você coloca na água para combater as larvas da fase larval. O pessoal usa muito cloro mesmo, né? O cloro, na verdade, o que acontece? O cloro ele não tem ação inseticida, ele tem ação bactericida. O que vai acontecer é que quando você tem um copo como esse aqui, se eu completo ele com cloro... O que vai viver ali dentro? Nada, não tem como. Nada. Então, as pessoas acham, o cloro mata, ajuda, mas não está desenvolvido para isso. O cloro é bactericida. Ele é para fazer esterilização, para você limpar, alvejar roupa, essas coisas. Você tem produtos específicos, grupos químicos, formulações de produtos e produtos biológicos que podem auxiliar
no controle do mosquito. Tá. Entendeu? Mas aí é produto mesmo. Entendeu? Entendi. É interessante porque as pessoas têm que se conscientizar, né? Eu acho que quando a gente fala aí numa movimentação, que a gente está falando de um problema mundial, e essa movimentação tem que ser feita pelas prefeituras, pelas autoridades, pelas prefeituras, pelos órgãos públicos, mas não existe como um órgão público, uma autoridade, uma defesa sanitária que consiga dar conta. Não tem jeito. Não tem. Não, a gente tem jeito. A gente tem a tem nossa que parte. Reconhecer também que é difícil pro lado deles também. Sim, entendeu? claro, não é fácil. É muito grande. Eles sabem disso daí. É um trabalho... Não, um trabalho gigantesco e assim. Agora, eu acredito que se houver aí um consenso geral num congresso mundial, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que surjam novas tecnologias, novas formas, quem sabe novos protocolos de ação de campo, para que esse problema seja resolvido. Mas verdade. uma praga que você não falou aqui, que eu posso dar Pode falar, vamos lá. Dar um pitaco eu falei aqui? 3 tipos, vou falar mais uma. Vou falar de uma outra praga também, que é um problema sério que tem aumentado bastante, são os escorpiões. Escorpiões. Teve muita incidência agora no verão, né? Escorpiões... O escorpião gosta de calor. Ele gosta de calor, mas assim, ele também aparece no inverno, na época de inverno. Menos, mas aparece. Tá. Assim, o escorpião, ele é um animal que vem, principalmente o escorpião amarelo, ele vem invadindo o ambiente urbanizado, né? Ele vem invadindo o ambiente, ele se adapta muito bem a esse ambiente. Então, e só tem fêmea, não tem macho. Então, as fêmeas, se elas se alimentarem bem, elas vão, através da partenogenese, elas vão desenvolver, os ovos se desenvolvem em embriões e ela vai parir novas fêmeas, porque o escorpião não põe um ovo, tá, pessoal? O pessoal acha que o escorpião põe ovo, não. Entendi. Ele pare os filhotes, a fêmea pare o filhote. Entendi. Então você tem, se a fêmea invadir um ambiente, consequentemente, ela vai começar a se reproduzir. Ela não precisa fazer a corte, não precisa procurar o macho. Entendi. Né? E aí é um animal, um aracnídeo extremamente adaptado no ambiente urbano. Interessante, diferente da aranha, que precisa... Toda aranha tem macho. Sim, a aranha tem macho. Então, o escorpião marrom tem macho. O escorpião marrom o marrom que é o Otytius baiensis, né? Tá. O amarelo é o Otytius cerulatus. Tá. E o baiensis, que é o marrom, ele tem macho e fêmea. Entendi. Então tem a corte e tal, tem que localizar o macho. E o amarelo é justamente o mais perigoso, né? O amarelo ele é mais perigoso. A composição do veneno dele tem toxinas que agridem mais o ser humano. Tá. E tanto é que é relatado aí na mídia mortes de crianças, idosos e tal. Geralmente são as crianças e os idosos. Tá. Numa outra faixa aí, se você tomar a picada... Claro, se você o atendimento tem que ser rápido, né? Você também não precisa sair desesperado também para ir correr lá, vai causar um atropelamento, um acidente. Claro. Mas tem que ir no hospital, falar para o médico que foi picado e o médico vai tomar as devidas providências. E de preferência ali tirar uma foto do escorpião que picou. Se for pegar o escorpião também, cuidado que ele pode tomar outra picada. Que é perigosíssimo. Então, outra coisa, nunca colocar num copo, sempre um recipiente com tampa para você fechar, porque senão você vai levar... Daqui a pouco o bicho fugiu dentro do carro. É verdade. Então você tem que tomar cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta. O escorpião, após morto, ele é perigoso também? Porque tem alguns bichos que são. Então, a cobra, por exemplo, a serpente no geral, todo escorpião, todo animal que tem veneno... Peçonhento. Cuidado. Até a abelha morta, o marimbondo morto. Se você apertar o abdômen dela, pode projetar ali o ferrão, você vai pôr a ponta do dedo, essa pele é uma pele fina, você vai ser ferroado mesmo ele morto. Pode ser que não tenha a inoculação do veneno. Tão forte. Pode ser que vá menos. Vai vazar um pouquinho ali que tá ali. Entendeu? Tá. Outra coisa que nós temos que lembrar, o veneno é uma proteína, ou um conjunto de proteínas, e ele é bem concentrado. Então não é um copo, uma quantidade assim de veneno, não. É uma gotinha. É uma gota de veneno que ele injeta. E aí pode causar todo um desequilíbrio fisiológico na pessoa aí, que se não cuidar, pode ir à morte. Fora a dor, né? Fora a dor também. A dor da picada de escorpião é absurdo, né? Principalmente esse amarelo. Eu nunca fui picado de escorpião. O meu avô foi. O pai do meu pai foi.
E acabou, ele falou que foi picado no braço, eu lembro, eu era criança, mas ele falava que era uma dor bem lancinante, né? O pessoal fica desesperado. E se a pessoa tiver aí o azar de ter o contato com qualquer um das pragas urbanas em relação, primeiro, a ele ter pego alguma doença, ou no caso do escorpião dele ser picado, o que ele tem que fazer? Tá, de modo geral, as baratas, por exemplo... Baratas, desculpa, não falamos das baratas, poxa vida. E as mulheres, me perdoem, tá bom? Que eu não falei da barata ainda com o André, porque eu sei que vocês ficam desesperadas com as malditas baratas cascudas. Tá? Vamos falar um pouco das baratas então, André. Então, na verdade, assim, as baratas, como você falou, elas são cascudas, são feias, né? Você tem uma barata, aquela grandona de esgoto, né? Sim. É a barata de esgoto, chama aquela é o inferno. Chama periplaneta. Agora, nessa época quente que nós estamos, é muito comum. Verdade. Ela é grandona. E você tem também uma baratinha que é menor, que ela infesta áreas de alimentação. Sim. Infesta restaurantes. Verdade. Bares, restaurantes, lanchonetes e assim vai. Então, essa aí é uma praga bem específica. Tá difundida no mundo inteiro essa barata. Chama Blatella germânica. Ou baratinha. Aqui no Brasil é baratinha germânica, paulistinha. Germânica, enfim. Então, assim, ela é menos nojenta, mas ela é bem perigosa, né? Na verdade, o que eu queria evidenciar, você falou o seguinte... Dos contatos. Dos contatos. Claro, uma barata que vive no esgoto, né? Uma barata que vive aglomerado dentro do equipamento, numa cozinha industrial, de um bar, de uma lanchonete, de um restaurante, onde ela defeca, fica ali todo mundo junto. E à noite, quando você apaga a luz do restaurante, elas saem para ir atrás de alimento, para passear, ela está disseminando bactérias. Então, assim... As patinhas sujas. Exatamente, é igual a formiga dentro de uma área hospitalar. E aí nós temos que lembrar das bactérias relacionadas com a infecção hospitalar. Verdade. Tá? Então, assim, a presença do animal no ambiente já causa asco. E você tem ainda a disseminação de bactérias. A disseminação de esporos de fungos. No caso de um local onde você tem bastante barata, você começa a ter problema de alergia também. Começa a ter um odor. A barata tem um odor, principalmente a barata de esgoto, ela tem um odor característico. Tem sim. Odor de barata. E eu sei muito bem o que é isso daí. Eu conheço, eu tô no ramo há 36 anos, então, pelo nariz você fala, que cheirando barata. Tem barata aqui, tem algum problema aqui. Então, assim, são locais onde você tem a aglomeração desses animais, você vai ter fezes, vai ter corpo da barata que morreu, pelinhos, fragmentação do corpo dela e tal. E muitas vezes você acaba, tá nos aerossóis, você inala isso daí, vai pro pulmão, você vai ter problema de alergia e tudo mais. Então, na verdade, a barata, formiga, as moscas também. Você vai fazer um churrasco, as moscas chegam primeiro que o convidado. Nossa, é muito chato. É muito chato isso daí. Muito chato. Elas são insistentes. Elas são. A gente muitas vezes vai em restaurante, você está ali no self-service, você tem mosca voando. Não dá para você também culpar o dono do restaurante, porque ela entra voando, a porta tá aberta, tá entrando, saindo gente. Aquele odor é um odor atrativo, ela vai por causa disso daí. O alimento. É a mesma coisa se a gente pegar um ovo agora e aqui na frente do estúdio aqui quebrar, né? Talvez pelo horário não, mas se é de dia vai aparecer mosca. Claro. Ela vai, daqui a pouco já tem, porque esse odor ela descobriu e ela precisa fazer a postura de ovos em matéria orgânica e putrefação, ela vai investigar o que é. Entendi. Chega lá, é alimento, ela vai comer. Então, esses animais em geral, pessoal, eles estão relacionados com disseminação de bactérias. Intoxicação alimentar. Entendi. Intoxicação é disseminação de bactérias de infecção hospitalar. É isso daí, está relacionado com micro-organismos. Então, vale dizer que essas pessoas, elas precisam ficar alertas até com sintomas que às vezes elas tenham e, de repente, poxa, mas a minha casa está tendo muito barata, eu tô com muita alergia. Isso é pertinente? Sim, é pertinente, porque se você estiver chegar a esse ponto onde você tem um incômodo, porque aí também é falta de higienização. Dentro do seu exemplo, é uma falta grande de higienização. Mas, dizendo que isso venha a ocorrer, sim. As pessoas têm que também olhar para esse lado. E uma coisa legal de falar aqui,
é que na época do Covid, a nossa empresa Tecprag, ela fez muito sanitização de ambientes. A sanitização do ambiente, a gente entra nesse estúdio, faz uma... Você consegue entrar com uma mangueira aqui, lavar aqui? Não tem Não jeito. consegue. Nem pode. Mas com sanitizante, a gente faz uma aplicação com gotículas muito pequenas e isso dissemina. Então ele vai pegar no teto, nesses aparadouros de som que você tem, no carpete, no tapete e tal. E aí você fulmina esporos de fungo e tudo mais. Então melhora também essa questão de você ter problemas de alergia. Respiratórios, E né? na época do Covid, nós fizemos bastante isso daí. Tá afim de tomar um cafezinho com a gente? Ah, com certeza, né? Então, gente, Minuto do Café. A gente vai perguntar aqui algumas coisas pro André. Depois disso, eu quero ver se ele tem coragem de responder pra gente. Vamos lá. E aí, André? Saúde, Tintim. né? Tintim. Tudo bem? Tintim com café. Delícia, não? Nossa, com certeza. Um café sempre cai bem, né? A gente Boa fica hora. aqui no ar, apesar do calorzão lá fora, né? Ah, não, mas aqui tá uma Aqui no delícia. ar-condicionado, mas o cafezinho quente vai muito bem, né? Queria fazer uma pergunta pra você, então. Sabe que depois do café, o papo fica mais leve, né? Uma brincadeira, uma provocação. Você é biólogo, você tem contato com animais, todos os tipos de animais. Cara, você não tem medo de alguns, não? Tenho. Qual que é o cara que você tem mais medo? Cobra. 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 Porque cobra, nossa, cobra ela é perigosa mesmo. A cobra é um bicho que eu tenho medo, cara. Eu tenho que tomar cuidado. Já tive a oportunidade de estar andando perto em fazenda e cascavel bateu guizo. Nossa. Quer dizer, ela tava me vendo, né? Você não tava E vendo? eu não tava vendo a cobra, é óbvio, ela tá camuflada. E pelo som, eu mais ou menos estimei o que eu virei e voltei no mesmo passo, quase que pra trás, assim. Ó, então, cobra eu tenho medo, cara. E a cobra tem essa característica dela ficar escondida, né? Ela mesmo numa árvore você não, difícil, ela fica camuflada, né? Exatamente. Ou, por exemplo, uma onça. Se uma onça pular na tua frente, ela vai rosnar, vai ameaçar, você ainda pode se preparar psicologicamente para enfrentar a onça, Agora, né? a cobra não dá tempo. Cobra não, cobra ela vai te dar o bote. E Eu também, tenho claro, a incidência de onça é muito menor do que Não, de cobra. sim, claro. Cobra você encontra em todo lugar. Todo né? lugar. Impressionante, né? Olha, eu tava no Arizona, eu tava em Phoenix, no Arizona, nós fomos andar no deserto lá. E eu ainda lembro que eu falei pra turminha que tava comigo, falei, olha, cuidado, que aqui tem cascavel. São as serpentes mais lá no perigosas, Arizona, né? Ela começa lá nos Estados Unidos e termina aqui no Brasil, né? A cascavel. E eu lembro que eu falei, ó, presta atenção que tem cascavel aqui, nós estamos no Arizona, né? A incidência da cascavel Deserto do Arizona. em locais desérticos são os perigos, É né? verdade. Agora você fica pensando, e a Naja aí lá na Nossa, Índia? tá louco. Aquele bicho, não, me pesou dá aquele até bicho arrepio. crescer. Não, me dá até arrepio. O pessoal fica ameaçando, botando na cara pra ele. Ah, você é louco. tô Sabe que fora. uma vez eu acho que foi em Cancún, se não me engano. No meio do passeio, a gente chegou assim, tinha um cara com uma piton, cara. Sem brincadeira, era dessa largura. Coisa mais linda, amarela e branca. Uma coisa... Cara, mas eu peguei ela, eu pus no pescoço, eu abracei. É porque ela já é domesticada, claro. Sim. Mas... Cara, um bicho cara, maravilhoso. Eu não sei se eu teria coragem, não, viu? Não, eu tirei foto, minha mulher ficou olhando, falando, você é louco. Eu adoro. Eu tenho gostado que eu tenho um pouco de medo também, claro. A gente tem que ter, não é só medo, é um respeito, né? É, também. É um respeito porque a gente conhece o que esses bichos são capazes, né? E mais uma, animal doméstico. Não, doméstico, você tá... Às vezes eu tenho gato, eu tô brincando com o gato, ele brincando, ele te taca uma mordida, ele te enfia uma unha. Não. Imagina um bicho que é selvagem, mesmo que ela tenha sido criada no meio das pessoas, se ela se sentir ameaçada, ela vai atacar. Na verdade, assim, as pessoas também, tá ok, os pets são uns amores, Sim. Eu adoro, acho legal, curto, assisto bastante vídeo de gato, de cachorro. Também adoro, me divirto. Eu dou risada, os gatos são fantásticos, os gatos né? são animais, né? Mas assim, são animais que têm unha, que têm dentes, que têm comportamento. Claro. Então, eles podem causar uma mordida. Você vê cachorros, né? Você não sabe se o cachorro tá sentindo dor em algum lugar. Se ele não tá bem Você tá brincando, dia. você aperta ele, uma criança aperta. Então, assim, sempre muito respeito com os pets. Eu né? tenho. E pensando que também a gente gosta, claro, a gente tem amor e tal, mas eles têm
os instintos deles, né? A vida dos animais ainda mantém, mesmo eles vivendo no meio da gente, mantém muito dos seus instintos, né? Com certeza. Você pode ver no YouTube aí, enfim, nas mídias, o gato, quando ele tá assustado, ele põe a orelha pra trás. Nossa! E até a forma da cabeça dele, você vê que ele muda totalmente. Ele tá preparado pra atacar. Preparado pra guerra. É isso aí. Então tem que tomar cuidado, tem que ter respeito com os bichos também, né? André Luiz Fernandes, bom, foi um prazer te receber. A gente te espera mais vezes aqui, tá bom? Tô à disposição. Eu vou virar seu cliente, você sabe, né? Com certeza. Tô à disposição, é isso aí. Então a gente vai ter, quem sabe, o prazer também de desenvolver aí um trabalho que já te sugeri, um trabalho de podcast para você, para TecPrag, porque se você pensar... os assuntos não acabam, né? Ficou muito pequeno o nosso podcast, né? A gente poderia conversar aqui 3 horas sem parar e a gente teria assunto. Tem, com certeza. Tá bom, então muito obrigado. Você quer deixar, então, um recado aí? Isso é legal, olha. O foco do nosso programa é empreendedorismo. E pensando em empreendedorismo, quem quer montar a sua empresa, pouco pensa nisso. Você não acha? Acho, concordo. Então vai lá, deixa pra gente um recado pra quem... Pra aí quem quer ser empreendedor em relação às pragas urbanas. O recado que eu quero deixar pra quem vai montar algo, um restaurante, uma lanchonete, uma empresa de produção de roupa, uma empresa que você pode fabricar algum produto, enfim, cosmético, qualquer ramo, gente. Pense no controle de pragas. Porque as pragas urbanas, elas não têm fronteiras, elas podem entrar. Veja, obviamente, a legislação que vocês vão ter que enfrentar, vão ter que responder pela empresa que você está montando. Mas pense no controle de pragas. Um controle de pragas sério, uma empresa séria, uma empresa que seja parceira realmente, uma empresa que tenha um responsável técnico à altura de apresentar para você algo que você necessite dentro da tua empresa, entendeu? E quero dar também aqui um recado para os biólogos, para os jovens. Eu completo 60 anos agora em maio. Agora em maio eu estou completando 60 anos de idade. Estamos juntos, estamos próximos. Estou no ramo há 36 anos. O que eu quero deixar para você, jovem, que estiver assistindo esse podcast, estude, se desenvolva, vá em frente, acredite no seu sonho, se especialize, vá atrás. Não fica... Eu vou falar o que eu falei no congresso em Dourados, que eu fiz uma palestra lá do biólogo empreendedor. Não seja o profissional do Ctrl-C, Ctrl-V, do copia e cola. Vá atrás, se desenvolva. Em qualquer área, tá, pessoal? Fica aqui o meu recado para vocês aqui, com um sessentão, já adiantando um pouco. Façam o melhor. O Brasil precisa disso daí. Certo? Então esse é o recado que eu quero deixar pro jovem que estiver ouvindo o Ping. Muito bom, André. Obrigado novamente, então, pela sua visita. É um prazer. A gente queria deixar um recado para todos. Então, gente, olha que interessante. Dentro de um papo de empreendedorismo, de um espaço de empreendedorismo, a gente tem tantas coisas diversas, né? Legal demais. A gente se encontra no próximo Ping Podcast. Valeu! Seus irmãos estão por aí, vagando sem direção. Ainda tem jeito da leite do peito, ele há de arrebar. Ainda tem jeito da leite do peito, ele há de arrebar. Olha o menino aí, cuida do menino aí. Cresceu do medo, já foi bem cedo pra rua se virar. Não teve escola, cheira cola,
viver é sua lei. Quando tromba coisa errada, deu bobeira ele tem. Tá no começo da educação que a coisa vai mudar. Tá no começo da educação que a coisa vai mudar. Leva relógio, leva tênis, leva tudo que encontrar. Sai na balada com a banca armada, vai pra rua apavorar. Dá pra cuidar, dá conselho, outro caminho vai trilhar. Dá pra cuidar, dá conselho, outro caminho vai trilhar. Perigo iminente, comanda o crime. Mora lá no morro, manda no lugar. Por Deus do céu, reze uma prece pra ele nunca te encontrar. E agora como é que faz? Não tem mais jeito de consertar. Ele é forte, não teme a morte. Tem o diabo pra se apoiar. Armado até o dente, não tem conselho que o faça mudar. Não se atreva a chamar de ladrão, pois o destino vai te encontrar. Tem força política no nosso país, é quem manda no nosso lugar. Será que alguém se importa por essa vida morta? Cadê a educação? A arma que salva a criança, o jovem, o velho, que mata a ignorância. E o povo feito gado que não vê que é escravo, facilmente enganado. E o dinheiro onde está? São bilhões e bilhões e bilhões que saíram do seu bolso, do seu trabalho, do seu sangue e suor. E os bandidos disfarçados de terno, de toga, de barba branca, nos palácios, gabinetes, repartições, nos escritórios contraditórios, aos balcões. Que você trabalha na rua, na casa, na senzala, na obra que te sobra, porque sempre falta. E essa história de morrer nas filas dos hospitais já conheço há muito tempo, não é de hoje. Se falta leito, não é de agora. E se você chora, eles estão de gargalhada pela propina, pela cobiça da empreiteira, da gasolina, do partidão. Então na rua, tão soltos, fazendo suas campanhas pra te enganar de novo. E você bobo, pra eles vai votar. Perigo eminente, comanda um crime. Mora lá no morro, manda no lugar. Por Deus do céu, reze uma prece pra ele nunca te encontrar. E agora como é que faz? Não tem mais jeito de consertar. Ele é forte, não teme a morte. Tem o diabo pra se apoiar. Armado até o dente, não tem conselho que o faça mudar. Não se atreva a chamar de ladrão, pois o destino vai te encontrar. Tem força política no nosso país, é quem manda no nosso lugar. E a criança, como é que fica? Ninguém sabe onde isso vai parar.